Pessoal, voltamos, não desistam, continuem compartilhando, nós temos que fazer esse ebó, o ebó de domingo para entregar na encruzilhada, na segunda-feira, não é? Voltamos, daqui a pouco a professora Miriam está aqui, ela estava pelo notebook. Voltamos. Carla, querida, Rainha Carla, beijo. Roberts, Quênia, Pai Gleidson, meu querido, a sua bênção. Vânia, Vanessa, Joselda, Daniel, querido, Rosário. Vamos lá, bora lá, firme. Vamos ver se a professora conseguiu entrar. Xangô abençoe a bênção, Daniel. Encrespa Geral está conosco também. Pronto, chegou. Professora, só aceitar agora. Eu já mandei o convite para a senhora. Agora a senhora só aceita para poder participar aqui conosco. Ah, que maravilha! Laroye, Chu. Pronto. A benção. Xangô abençoe a benção. É bom dá mesmo. Às vezes queima o feijão, às vezes falta uma folha. Não é normal, não é? Quer dizer, é um ebó, nós fazemos um ebó aqui, professora, fazemos esse ebó para entregar na encruzilhada à meia-noite, mas a gente, né, depois da meia-noite a gente pode atrasar um pouquinho, porque é normal, às vezes acaba o gás, às vezes falta fogo, às vezes falta uma folha, às vezes o acaçá não está devidamente preparado, não é? Mas finalmente deu tudo certo. A senhora está debutando, não é? Eu sou o... A senhora está debutando na live de Instagram, mas é importante que estejamos aqui. Então, pessoal, hoje no nosso Gritos de Encruzilhada, nós estamos recebendo com muita alegria, com muito prazer, com muita honra, a professora Miriam Alves, Oloriobá, na tradição batuque, mestre e doutora em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, professora do curso de psicologia da Universidade Federal de Pelotas, professora do programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas, ELECO, conselheira, né, do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, e militante, não é, quer dizer, esse é o assunto principal, militante, né, do movimento de resistência UFPreta, não é? A professora Miriam Oloriobá, como já diz o seu nome, Inagô, não é? É filha de Obá, e ativista, pensadora, fanoniana, e
Então, é uma satisfação muito grande recebê-la. Vocês vão compartilhando, vão mandando coraçãozinho para essa live. E o mais longe possível, nós faremos esse ebó juntos, não é? Quer dizer, o tema de hoje é quem é o outro, não é? Em uma academia em que o negro não se pode pensar. Então, seja muito bem-vinda. E já deu seu salve inicial, professora, e já fale aqui, veja, com os nossos seguidores de Encruzilhada dominicais. Primeiramente, a benção, né? A benção a Baba Sidney, a benção a todas e todos que estão aqui nessa encruzilhada, né? Na noite de hoje. Quero agradecer muito a possibilidade desse encontro, desse diálogo, nesse espaço, né, em que Exu está presente, nesse espaço construído por Exu, e dizer da minha satisfação, da minha honra, né, de poder compartilhar desse espaço aqui com o Senhor, de poder sentir esse espaço juntamente com o Senhor e todos os seus seguidores. O tema, né, que nós estamos nos propondo aqui a conversar, a bater um papo, é muito caro para nós, pretos e pretas, né, que é a nossa presença na universidade. Então, é muito legal poder estar aqui e dialogar, né, dialogar com todas as pessoas aí que têm acompanhado as lives que o senhor desenvolve aos domingos, neste momento, né, louvando, né, e saudando o Exu. Laroye, vamos começar então, professora Miriam, Oloriobá. Eu já fiz essa fala e não é, quer dizer, a questão inicial é a seguinte, não é? Eu sei que nós já avançamos, né? Já avançamos bastante, sobretudo com os movimentos de reparação, não é, com as cotas raciais e também colhendo um pouco os resultados ancestrais do trabalho do movimento negro. Nós temos avançado, né, na universidade pública. Pelo menos agora nós temos minimamente uma produção feita por nós, né? Quer dizer, feita desde dentro, né? Feita por nós, negros e negras. A senhora, diferente da senhora, eu não tenho uma experiência de universidade pública. A minha experiência sempre foi uma experiência de universidade privada. E aí, na universidade privada, não é, a professora sabe, nós somos... a pesquisa, ela está sempre na universidade privada em segundo plano, né? Quer dizer, produz-se... Há pouco espaço para produção no ensino privado. Mas a minha questão é o seguinte, na avaliação da senhora, professora, a universidade, ela tem empretecido, não é? Quer dizer, nós já nos pensamos, podemos pensar o negro dentro da universidade, a universidade, ela tem pensado o negro, como é que é isso? Eu acho que tem alguns movimentos, né, que estão sendo colocados, que nós, principalmente que temos aí uma trajetória de militância na luta antirracista, quando a gente entra para a universidade, a gente tem levado muito daquilo que nós vivenciamos, né, dessa luta antirracista, numa perspectiva de transformação dessa universidade. E nós, de tradição de matriz africana, da mesma forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando, neste momento, né, a gente faz uma saudação a Exu, e estamos num programa, né, vamos dizer assim, dá para dizer que tem um programa semanal, né, e que Exu é o grande dispositivo, o grande instrumento dessa relação para a construção desse programa. E quando a gente referencia, né, Exu, a gente está falando aí de um conjunto de valores que nos constitui, que constitui a nossa existência.
E levar isso, por exemplo, para a universidade é um grande desafio. Por quê? Porque quando a gente fala de Exu, a gente está falando de uma ética, a gente está falando de uma perspectiva epistemológica, a gente está falando de uma perspectiva ontológica do pensar o mundo, do se relacionar com o mundo, e que nós vivenciamos isso em nossas comunidades de terreiro. O nosso desafio é entrar para a universidade, na universidade, produzir conhecimento a partir disso que a gente vivencia, a partir da nossa perspectiva epistemológica. Porque chega, né, dos antropólogos brancos, das antropólogas brancas, dizerem o que nós somos. Nós sabemos o que nós somos. E a gente já tem feito movimentos importantes, exercícios importantes, produções importantes, que estão abrindo aí algumas fissuras, né, nas universidades, fundamentalmente nas universidades públicas, mas também nas universidades privadas, na perspectiva de nos pensarmos. Mas, obviamente, que é um caminho muito inicial do meu ponto de vista, muito inicial, porque a gente está falando de exercícios que são muito individuais, exercícios que onde nós nos colocamos numa relação muito solitária, né? Como se fosse mesmo ilhas num grande arquipélago, mas ilhas que se colocam nesse universo ou nessa universidade sozinhas, né? E que para dialogar com aquela outra ilha é um exercício muito grande que a gente precisa fazer, porque essa universidade, ela não nos enxerga, ela não nos quer lá dentro, inclusive, ela nem foi planejada para que nós estivéssemos lá dentro. Então, os desafios são inúmeros. É o desafio de conseguir ocupar os espaços, e aí os espaços concretos, é o desafio de poder produzir conhecimento a partir da nossa perspectiva epistemológica, metodológica, ontológica, porque a gente sempre, né, tem que seguir os cânones da branquitude, dessa academia branca, dessa universidade ocidentalizada. A gente precisa construir aí estratégias, inclusive, para que na nossa produção, por exemplo, a gente negocie com os orientadores e orientadoras brancas, que são a grande maioria, né, para que a gente possa publicar. Então, nós não temos uma política que a universidade possa se pensar e se transformar numa pluriversidade, em que a ciência ela possa ser concebida a partir de diferentes perspectivas. E que a ciência também pode ser percebida a partir da perspectiva preta, né? De uma ciência preta, de uma ciência desde o nosso lugar, né, de enunciação, desde das nossas experiências e das nossas vivências. Então, penso que a gente tem um caminho muito longo ainda, né, para poder enxergar essa universidade como algo pertencente aos nossos corpos, que os nossos corpos se sintam pertencentes dessa universidade, né? Ainda estamos muito longe. E um dos grandes desafios, né, do movimento de resistências do Preta é esse, poder, digamos assim, transformar a universidade, né? E eu sei que essa palavra transformar pode, enfim, não ser mais adequada nesse momento, mas eu vou usá-la, né? Transformar a universidade desde uma perspectiva daqueles e daquelas que estão na base, né, de um processo de construção dessa própria sociedade. Então, é uma virada epistemológica, é uma virada ontológica, inclusive, para poder perceber o papel da universidade na sociedade, na nossa sociedade, né, que historicamente sempre nos excluiu. Então, o movimento de resistência preta tem isso como perspectiva e tem, né, trabalhado, discutido para repensar essa universidade no conjunto de suas estruturas, né? Nós nos conhecemos, não é, professora, na banca de doutorado do Baba Hendricks, né? Nos conhecemos assim,
Ainda não nos conhecemos pessoalmente, né, por conta da Covid. Eu adoro viajar. Se não tivesse a Covid, eu já estaria aí a abraçando. Mas nos conhecemos na banca de doutorado do Baba Hendricks, né, em afroteologia. Eu fiquei muito impressionado, não é, com a senhora e com os alertas, não é, com os alertas que a senhora nos traz. Não pense que esse tratamento, senhora, professora, é colonial, mas isso é uma coisa que é muito cara, né? Que é muito cara. Os iorubás, eles também são muito respeitosos no tratamento das mulheres e das pessoas com quem a gente faz trocas. Então, não é uma forma de tratamento colonizada, não. Tem a ver mesmo com alguma coisa que me é muito cara. Mas eu fiquei muito impressionado, não é, com o alerta que a senhora traz com relação à colonização por meio da língua, né, por meio das palavras. E aí eu queria avançar tanto a partir dessa fala e quando, não é, a professora trabalhou, né, na sua tese com a questão da saúde, não é? E nós já conversamos sobre isso. E a senhora trouxe uma contribuição muito importante, não é? Quer dizer que mesmo essa palavra saúde não dá conta do que acontece no interior do terreiro. Então eu tenho duas questões. A primeira questão é como foi romper o cânone levando o terreiro para a academia. E a segunda questão é como foi, em alguma medida, significar uma pesquisa epistemologicamente de terreiro se servindo da linguagem do colonizador ou da linguagem colonial. Como que é essa experiência? Eu queria dividir isso com as pessoas que estão aqui. É bem importante, né, Baba Sidney, essas questões que o senhor coloca, porque quando eu fiz o meu doutorado, eu iniciei a minha pesquisa do doutorado em 2006. No ano seguinte, né, que eu concluí o mestrado. E aí eu consegui um financiamento para pesquisa, enfim, mas eu optei por não iniciar oficialmente o doutorado, porque eu estava me aproximando, né, do meu terreiro hoje. E como eu queria fazer um estudo a partir do meu terreiro, naquela época, eu já entendia que primeiro eu precisava vivenciar, porque eu não queria repetir o mesmo percurso, né, de pesquisadores e pesquisadoras brancas que adentram os nossos terreiros e sugam aquilo, né, os conhecimentos, os nossos conhecimentos que lá estão. Então, eu passei a entender que eu precisava me sentir pertencente daquele espaço, vivenciar aquele espaço, para depois iniciar oficialmente o doutorado. Mas e aí eu acabei submetendo o meu projeto para financiamento, e aí eu tinha bolsa, eu tinha financiamento, mas oficialmente eu não estava no doutorado. E aí eu fiquei 2 anos, né, como abiã no meu terreiro, para depois fazer todos os meus procedimentos, a minha iniciação, enfim. Para então eu me sentir autorizada a iniciar, né, oficialmente o meu processo de doutorado. Então, o doutorado para mim levou, ao invés de 4 anos, 6 anos. Né? Embora oficialmente, né, ele começou em 2008 e eu concluí em 2012, mas 2 anos antes eu já estava pensando, vivenciando a própria pesquisa, enfim. E eu estou falando de uma universidade privada, né, que é a PUC, que eu tinha um orientador branco parceiro, né, não entendia absolutamente nada do que eu queria fazer. Eu também tinha muitas dificuldades de encontrar os referenciais, né, que eu achava que precisava, mas eu não tinha pessoas negras, intelectuais, que pudessem me dar esse suporte. Não tinha. Eu era a única mulher negra naquele programa de pós-graduação,
da PUC, da psicologia da PUC. Então, eu realmente estava sozinha, e é uma experiência que muitos de nós, né, ou a maioria de nós, acaba passando. Então, o que eu tinha era apenas um orientador branco parceiro. E foi a partir desse orientador que eu fui buscando romper com aquilo que estava colocado, ou com aqueles teóricos e aquelas teorias que me eram apresentadas como as principais referências. Mas só que essa limitação, né, de conhecer outras referências me fez buscar, digamos assim, outros teóricos, mas também brancos, né, que faziam um rompimento, que problematizavam essa ciência hegemônica, mas igual eles também eram brancos, né? E aí, mais para o final, é que eu fui encontrando outros referenciais, mais afrocêntricos, inclusive. Passei a ler o próprio Ashanti, passei a ler, enfim, fazer outras leituras da própria filosofia africana, que foi o que foi me dando assim, um suporte para poder construir e trazer para a centralidade da minha discussão teórica a perspectiva negra e fundamentar aquilo que eu vivenciava no terreiro. Então, foi muito difícil, não foi nada fácil. Né? Hoje, se eu fosse fazer a minha tese, ela teria outros referenciais, outras construções. Mas naquela época, era o que era possível, era o que eu tinha. Né? E mesmo assim, eu ainda consegui empretecer a discussão que eu estava fazendo. Né? Mas muito com apoio, por exemplo, do professor Jairo Pereira de Jesus, né? Que foi uma grande referência, que foi me dando vários caminhos. Então, ele foi quem me ajudou, né? Quem me orientou, de fato, a poder tornar preta a discussão que eu estava fazendo dentro daquela academia branca. Bom, esse é um elemento. O outro é em relação à língua, né? Então, por exemplo, na minha tese, eu fui discutir a filosofia. Só que o próprio conceito de filosofia, ele está incrustado, né, numa lógica da modernidade e colonialidade. Né? Mas só que eu não tinha uma outra palavra, não tinha uma outra coisa para poder falar daquilo que eu estava querendo dizer, que era filosofia. Né? E aí que era a filosofia africana, por exemplo. Da discussão que eu estava tentando fazer, que no pensamento negro-africano não existe, por exemplo, essa ruptura entre mitos e logos, que é o que vai constituir a filosofia ocidental. Que a filosofia africana ela não parte dessa ruptura entre mitos e logos. Né? E para fazer essa discussão, bom, eu tinha um grande empecilho que era a nossa própria língua do colonizador, né? Que tem, inclusive, que é constituída, inclusive, por vários elementos que são racistas, que são sexistas, né? E que a gente precisa, a todo momento, olhar, tentar encontrar estratégias de romper, né? com essa perspectiva colonial da própria língua. Então, pensando na produção de conhecimento, nós temos inúmeros desafios. Né? O senhor é formado em linguística. Né? E como é que é isso? Assim, como é que é romper ou criar, né? Criar uma outra palavra ou subverter essa palavra para que ela dê conta daquilo que a gente precisa dentro do contexto, dentro da perspectiva epistemológica em que a gente vem trabalhando. E aí um exemplo bem simples, né, do nosso cotidiano é o todes. Por que a gente vem trabalhando, né, e usando o todes, né? E não mais, talvez, o todos com X ou o todos com o I, o arroba, né? Tem toda uma discussão de gênero colocada aí. Né? Mas, bom, oficialmente o todes não existe. Mas me parece que é uma forma, né, de tensionar a língua, né, com o todes, e quem sabe daqui a um pouco ele vai poder existir na perspectiva de contemplar aí os diferentes sujeitos que nos constituem as nossas sociedades. Né? Então, não é nada simples,
Hoje, por exemplo, eu oriento muitas pessoas de todo o Brasil, mas como co-orientadora, porque muitas pessoas têm as suas orientadoras, os seus orientadores brancos, e acabam chegando até mim no sentido de eu poder colaborar com as suas pesquisas, como uma co-orientadora, porque os seus orientadores, as suas orientadoras, não dão conta, não compreendem, né, aquilo que a maioria são mulheres, né, que essas mulheres negras estão querendo escrever, estão querendo discutir dentro da academia, estão querendo descolonizar a academia. Então, me parece que a gente ainda vivencia um exercício muito solitário, né? Lélia Gonzalez fez esse exercício solitário, a própria Sueli Carneiro fez esse exercício solitário, né, dentro das universidades, e a gente vai negociando, muitas vezes, com os referenciais brancos, enfim, né, e que são compreendidos como os grandes cânones aí do conhecimento acadêmico. E é muito interessante, não é, professora? De verdade, nós somos hoje muito solicitados, não é, para co-orientação. E veja que interessante, por que nós somos solicitados? Porque a branquitude que está na universidade, ela é formada em apenas uma língua, não é? Quer dizer, ela só conhece a língua dela, não é? Quer dizer, normalmente a fluência dela é no idioma racismo. Eu insisto que o racismo é um idioma também, não é? Uhum. As pessoas, elas não só praticam o racismo, elas falam o idioma racismo, ele é um idioma. Mas, para além disso, por que hoje negros e negras solicitam o nosso apoio? Porque é muito difícil sobreviver, não é? E produzir conhecimento num espaço que não foi feito para nós, não foi pensado para nós e também que não nos quer. E, sobretudo, muito difícil sobreviver em um espaço cuja língua, em alguma medida, a linguagem, né, no sentido mais amplo da palavra, em alguma medida ela nos violenta. E veja que nós fomos obrigados a ser bilíngues. Nós somos bilíngues, porque nós falamos a língua da branquitude e a nossa língua. O que está acontecendo agora é que nós começamos a colocar a nossa língua, né? Quer dizer, a nossa... eu também digo isso, que a gente fala epistemologia de terreiro, não é? Quer dizer, mas de verdade também não é epistemologia, porque essa palavra não foi criada para nos significar. Mas só que a gente, em alguma medida, precisa usar a linguagem deles, porque eles precisam entender, não é? E nós somos chamados à coorientação dessa produção de conhecimento preta, epistemologicamente preta, porque nós somos, em alguma medida, bilíngues, né? Nós falamos a língua da branquitude e nós falamos a nossa língua, não é? Quer dizer, é muito interessante isso. E aí, mas eu tenho alguma coisa que me chamou muito a atenção no trabalho da professora, no trabalho com saúde, e eu gostaria que a senhora compartilhasse aqui com os nossos seguidores, que a senhora foi buscar saúde no terreiro e encontrou o quê? Quer dizer, tem saúde lá, saúde, a palavra da língua portuguesa, tem isso? Tem saúde lá nesse sentido que nós interpretamos, saúde que se opõe à doença, e satanizamos a doença, e o doente também é satanizado, é quase um crime adoecer, não é? Quer dizer, no Ocidente, o doente ele é praticamente um criminoso. Essa saúde está no terreiro, professora? Então, quando a gente conversou, né, sobre isso, eu trouxe um pouquinho do histórico, né? Vou trazer aqui alguns elementos para o pessoal também acompanhar. Quando eu escrevi, né, a primeira versão do projeto de tese, eu queria estudar saúde mental, né, nas comunidades de terreiro.
E aí, nesses primeiros 2 anos, inclusive, como a Bian, eu começo a perceber que tudo aquilo que eu tinha formatado nas caixinhas, né, e aquilo, os meus objetivos específicos não faziam o menor sentido para aquele território, não fazia o menor sentido para aquele espaço. E aí eu fui redimensionando e, inclusive, compreendendo que essa dicotomia, né, que nós, dentro de uma ciência ocidental, fazemos do que é saúde e saúde mental, então a dicotomia entre saúde e saúde mental, entre corpo físico, né, e corpo psíquico, vamos dizer assim, ela não existe para nós de terreiro. Essa foi a primeira questão. Bom, então eu comecei a trabalhar com o conceito de saúde, só saúde. E da mesma forma, esse conceito saúde, ele é muito vazio quando a gente pensa nas nossas comunidades de terreiro. Por que ele é muito vazio? Ele é muito reducionista, né? Por quê? Porque aí, ao escutar as narrativas, ao vivenciar, ao pensar, eu me pensar dentro daquele espaço, eu comecei a me dar conta de que a dimensão, ou a própria concepção de saúde, iria muito além, né, daquilo que daqui um pouco a Organização Mundial da Saúde vai conceituar, e ela acaba colocando espiritualidade, né, o bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Mas também não é nada disso, porque para nós a saúde está vinculado ao próprio existir, né? A possibilidade de existir de forma equilibrada, né, no cosmos, na relação entre o visível e o invisível. Então era muito mais complexo. Então pensar saúde é muito mais complexo dentro de um terreiro. E aí eu escutando as pessoas dialogando, né, e buscando o terreiro por causa da sua saúde, ou enfim, ou por se sentir equilibrada, para buscar um equilíbrio dentro do terreiro, eu ouvia muito, isso é muito aqui do Sul, eu não sei como é que é para vocês, aí do Candomblé, em São Paulo, que as pessoas diziam, eu vim fazer um axézinho para a saúde, né? Um axézinho para a saúde. Eu vim aqui fazer um ebó para a saúde, ou e aí eu comecei a escutar, como é que é esse axézinho? O que é o axézinho de saúde? Né? O que é esse axé? O que é essa energia vital, esse poder de realização da saúde? E aí o que o pai de santo, o que a mãe de santo, que manipulações de energias, né, eles vão fazer na relação com as divindades, na relação com a ancestralidade, que vai promover essa saúde? E aí eu passei a entender que a perspectiva, a concepção de saúde dentro dos terreiros, ela está muito mais vinculada à própria concepção de axé, de energia vital, de existir, de possibilidade de existir, né, em equilíbrio na relação entre o visível e o invisível, entre o mundo material e imaterial, né, entre Aie e Orum. Enfim, a gente pode pensar nessa complexidade que é a cosmopercepção de matriz africana que a gente vivencia muito aqui. Então, não tem como. O conceito de saúde, ele é muito reducionista. E toda vez que eu falava com as pessoas sobre saúde, elas se remetiam a qual conceito? Ao conceito do Ocidente. E aí eu disse, não, mas não é esse conceito, não é isso que as práticas do terreiro produzem. Não é isso, é muito mais complexo. E aí eu comecei a ver que o próprio conceito de saúde, o próprio conceito de doença, né, que inclusive são dicotômicos, dependendo do ponto de vista de como da perspectiva teórica, né, de como é encaminhado isso, para nós não faz o menor sentido, né? O próprio conceito, a própria compreensão de doença, para nós é muito diferente, né, do que o Ocidente vai produzir. E aí eu lembro da sua fala, né, sobre o Omulu, né, que o senhor trouxe lá acho que foi numa live que nós fizemos juntos, né, que é isso, dessa dificuldade que o Ocidente vai ter, né, e os efeitos, inclusive, do paradigma ocidental vão produzir em nós,
que a gente vai acabar compreendendo a concepção de doença e relacionando isso ao Mulu de uma forma negativa, mas isso é ocidental, isso não é africano, né? Então, acho que foi um pouco isso, assim, esse exercício que eu vivenciei de tentar, né, me descolonizar e descolonizar a partir da linguagem para realmente poder conceber e compreender o que é saúde, né, dentro de um terreiro, que é muito, muito mais complexo, né, do que a perspectiva ocidental vai produzir. Não sei se eu respondi aqui. Foi. Não, respondeu, estou super contemplado, eu faço questão, porque eu estou destacando, né, quer dizer, algumas coisas que por meio dessas conversas acabam contribuindo, não é, para esse movimento de descolonização. É muito interessante que as pessoas conseguem, não é, professora, determinar no Ocidente, né, uma pessoa é saudável, inclusive por meio da estética, né, quer dizer, você olha e você determina a saúde, né, por meio dos olhos, por meio da estética, né, quer dizer, como se a estética fosse capaz efetivamente de dar conta do todo, não é? Quer dizer, a questão da complexidade epistemológica mesmo, não é? E dos sentidos, não é? Dos sentidos relacionados a uma percepção de mundo, não é? Preta, de terreiro, de origem africana, ela vai muito além, não é? De um olhar, né? Que o olhar ele é tão reducionista. Nós já estamos indo aqui para o nosso terceiro bloco e eu gostaria que a senhora nos falasse um pouquinho sobre o Núcleo de Estudos e Pesquisas ELECO e também que já encaminhasse para a importância, né, da UF Preta, o que é a UF Preta, o que é esse projeto, o que pretende esse projeto, por favor. Então, o Núcleo de Estudos e Pesquisas ELECO tem um sobrenome, né, que é Agenciamentos Epistêmicos Descoloniais e Antirracistas. Então, trata-se aí de um grupo onde eu reúno estudantes de graduação e pós-graduação aqui da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós nos reunimos semanalmente para fazer leituras, né, para discutir teoricamente sobre, enfim, conceitos, teorias, né, que nos interessam. Então, neste momento, a gente está discutindo, fazendo a leitura e discutindo o livro do Fanon, Os Condenados da Terra, por exemplo. Bom, mas para além, né, de ser um grupo de estudos, o ELECO ele tem um propósito, né, que é o quê? Que é dar esse suporte que eu não tive quando eu estive no doutorado, né, que é possibilitar que pretas, negros e negras da universidade tenham um espaço que consiga, né, dialogar com os seus pares, com seus iguais, sobre referenciais teóricos que fazem sentido para a sua produção acadêmica, né? E a partir dali tem um argumento, tem uma língua afiada para poder discutir com seus orientadores e orientadoras. Então, o núcleo ele tem esse propósito de agregar, né, de agregar estudantes negros e negras ou estudantes brancos, né, que se enxergam no lugar antirracista e que trabalham, né, com teorias e autores e autoras negros e negras. Então, ele é um espaço de acolhimento dos nossos iguais para produzir intelectualidade. Mas, obviamente, que a gente faz esse exercício também a partir das nossas experiências, né? Das nossas vivências. Então, é um espaço também para o tornar-se negro e negra. E é muito comum a partir do ELECO, estudantes
começarem a se pensar enquanto negros, enquanto negro, não tornar-se negro e negra mesmo, como diz Neuza Santos. Isso para nós assim é fundamental, né? É fundamental esse processo, né, de descobrir-se negro, por exemplo, na universidade, de compreender por que o orientador, a orientadora, ou professor, ou professora, enfim, recusava ou negligenciava uma ou outra questão. Então, é um espaço de empoderamento, né, dos sujeitos pretos e pretas na universidade. E aí, desde a graduação até o pós-graduação, né, mestrado e doutorado. Então, acho que isso é importante dizer. A gente acolhe, né, e acolhe é um espaço que dá para chorar, mas que se produz conhecimento ao mesmo tempo. E desde o ano passado, a gente tem feito aí uma dobradinha, né, do ELECO também na URGS, como eu passei a atuar, né, como professora colaboradora do PPG da URGS. Então, a gente ampliou, né, esse espaço do ELECO, que era só aqui da UFPEL, para a URGS. Então, hoje, a gente tem, né, a partir da pandemia, encontros virtuais, né, com alunos das duas instituições e também de outras instituições do Brasil que acabam nos descobrindo, de pessoas que eu acabo orientando também, que são de outras universidades federais, na sua maioria. E o ELECO, então, é um elemento assim, importante para a UFPreta, porque a UFPreta ela tem um caráter de militância, de questionamento, de problematização da estrutura da universidade para que ela possa se repensar. Então, penso que o ELECO, ele traz subsídios teóricos também, né? Mas não só, então ele traz esses subsídios, que o movimento de resistência UFPreta ele vai tensionar, né, por dentro da universidade, de todos os espaços e políticas, inclusive, que deveriam ser implementadas e que são implementadas para, enfim, para inglês ver, bem nesse sentido mesmo, né? Que é aquilo que a branquitude faz enquanto política de concessão, né, para dizer, olha aqui, ó, pretinho, então eu implementei, eu fiz isso, né? E que a todo momento o movimento de resistência UFPreta tem que dizer não gestão, né? Gestão da universidade. Não foram vocês que implementaram. Foi a luta dos movimentos sociais que tensionaram a construção da política e continuam tensionando para que vocês, gestores, implementem isso nessa universidade. Implementem de forma com qualidade, né? E que as ações afirmativas, por exemplo, estão para além do acesso, mas que a gente precisa ter qualidade na permanência e mais, e que a gente precisa ter aí um redimensionamento do conjunto da estrutura da universidade. Então, o movimento de resistência UFPreta, ele agrega outros movimentos, outros grupos, outras experiências, outras vivências, que vai se coadunar, né, dentro da universidade, dentro desse processo aí de questionamento e de redimensionamento, né, do que é a universidade de hoje. E que dentro, né, desse processo de tensionamento, a gente passou a entender que precisaríamos aí, inclusive, construir uma chapa para disputar a reitoria, a partir, sim, de pessoas negras que pudessem encabeçar essa chapa. Então, acho que isso também é importante dizer, assim, que o movimento ele vai construindo caminhos, brechas, e vai dizer, olha, esse é o nosso lugar, e a gente também pensa essa universidade, a gente também tem um projeto político para essa universidade. Acho que esse é o momento em que nós estamos vivendo hoje, né, aqui na UFPreta. E nós sabemos, não é, professora, que desde o do pleito, né, do pleito eleitoral, não é, do último pleito eleitoral, assustadoramente, né, quer dizer, o governo tem produzido um verdadeiro show de horrores, perseguindo, né, professores, perseguindo a universidade pública, não é, a Universidade Federal,
as universidades estaduais e várias tentativas, não é, de retirar a eleição democrática, não é, da gestão em uma universidade. Em que pé está isso, professora? Como é que está isso? A gente ainda pode eleger os nossos? É possível? Então, o ano passado, final do ano passado, dezembro do ano passado, quando esse desgoverno, né, lançou um projeto de lei que regulamentaria o processo, né, da consulta nas universidades para reitores e reitoras, o movimento de resistência preta se colocou sempre como um movimento de resistir a esse processo, de fazer um contraponto, inclusive ao governo, de dizer que nós não nos calaríamos diante disso. Acho que isso é importante dizer. Enquanto que os grupos progressistas, né, de uma esquerda branca burguesa se calaram, né, e se acomodaram, e aí eu estou falando aqui desse contexto, nós continuamos o nosso movimento, né, e dizendo que nós não nos calaríamos. Acho que isso é fundamental trazer. Bom, chegou um período em que, agora eu não lembro do tempo aqui, mas no meio do ano ali, esse projeto de lei, projeto de emenda constitucional, se eu não me engano, isso, caducou, né? Caducou, e o desgoverno apresentou um outro. Né? Só que aí a gente já tinha um outro cenário, né? E que então a Câmara derrubou. Então, hoje o que nós temos é os dispositivos que a gente já tinha anteriormente. Então, sim, hoje nós vamos fazer a consulta, pelo menos aqui na Universidade Federal de Pelotas, a consulta, inclusive, ela é paritária, diferentemente de outras universidades que fazem a partir dessa lei antiga que nós temos, que fala em 70% dos votos de docentes e 15% de técnicos e 15% de estudantes, que é o que a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faz. Nós não fazemos isso, a gente faz uma consulta com votos paritários, a partir dos 3 segmentos, que é 33, 33 e 33, então ele é proporcional. E a partir daí, a gente faz essa consulta informal e leva a consulta para o Conselho Universitário. E aí o Conselho Universitário, ele vai referendar a consulta que as entidades vão fazer. Que entidades? O Sindicato dos Docentes, o Sindicato dos Técnicos Administrativos e o Sindicato dos Estudantes. Então, são esses sindicatos que organizam a consulta e que entregam ao CONSUM, que é o Conselho Universitário, o resultado da consulta. E o acordo que se tem é que o Conselho Universitário, então, indica para o presidente da República qual é a lista tríplice, ou seja, quem são as pessoas, né, que a partir da consulta ele vai escolher. Então, dentro dessa lista tríplice, a gente já fez a consulta, então vai os nomes da chapa que ganhou na consulta. Né? Então, vai os nomes só da chapa que ganhou na consulta. E digamos que o primeiro nome o presidente não escolha e que ele escolheu o segundo nome, tem o acordo de que o segundo nome vai renunciar, o terceiro nome vai renunciar e vai ficar apenas o primeiro nome dessa consulta. Isso está colocado. Bom, mas igual ele pode colocar o interventor? Pode, porque ele tem feito isso nas universidades. Né? Ele não poderia, mas ele tem feito isso. Mas igual o movimento de resistência preta vem se colocando, né, nesse lugar de garantia de que reitor, reitora eleita precisa ser empossado. E é essa luta que a gente está travando aqui, né, na Universidade Federal de Pelotas. Então, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Já estamos aqui, essa conversa deliciosa com a professora Miriam Alves Oloriobá,
Professora, não é? Quer dizer, nós estamos num momento, já faz algum tempo, não é? Um momento de muita polarização. Em alguma medida, essa polarização acaba pegando também os movimentos negros. Nós estamos num momento que não me parece muito bom. Eu confesso que eu não gosto, até porque eu tenho um perfil mais conciliador, né? Quer dizer, eu sou um guerreiro, mas o meu perfil é mais conciliador. Nós sabemos, não é? Quer dizer, os cargos, né? Os postos administrativos, de gestão e o corpo docente, ele é predominantemente formado por brancos, né? Nas universidades. E quem vota é esse corpo, né? Quer dizer, o corpo docente, o corpo docente, o corpo técnico administrativo. Ele é branco, né? Quer dizer, esse corpo é branco, não é? E aí, quer dizer, existe um movimento mais radical que diz que nós não devemos conversar com os brancos, que nós não devemos envolver os brancos na nossa luta. E aí, como é que a gente resolve isso? Quer dizer, como é que a gente vai eleger se você não tiver uma branquitude crítica aliada, ou se você não tiver aliados brancos? Como é que é isso? Como é que isso está pensado pela UF Preta? A UF Preta, ela é constituída pela pluralidade de pessoas, né, que constitui essa universidade. Então, sim, nós temos pessoas pretas, mas também nós temos pessoas indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, brancas, e o que precisa, né, ficar muito nítido para esse conjunto de pessoas é de que lugar a gente fala, né? Qual é a nossa luta histórica? E a UF Preta, como o próprio nome diz, né, ela traz na sua essência a luta antirracista. E os brancos, né, que queiram estar ao nosso lado nessa luta antirracista, sempre serão bem-vindos, né? Então a gente tem aí um conjunto tanto de docentes quanto técnicos, de estudantes brancos que estão na luta ao nosso lado. Porque a gente tem dito que uma universidade que verdadeiramente acolha as pessoas negras vai acolher qualquer pessoa. Então, uma universidade, para realmente ser democrática, ela precisa fazer o enfrentamento ao racismo. Mas, obviamente, que isso não é fácil, né? Isso não é fácil. Fazer com que as pessoas brancas compreendam isso, estejam ao nosso lado, é um grande desafio. Mas eu posso dizer que a experiência da UF Preta tem sido extremamente exitosa nesse sentido. Né? Porque me parece que hoje a gente tem um cenário, né, propício para talvez uma compreensão, né, dos brancos racistas, mas no mínimo alguns se colocarem a pensar o seu racismo. E isso para nós é fundamental. Até porque a universidade ela é majoritariamente branca. Né? E que diante, né, de uma chapa que se coloque com a luta antirracista enquanto centro, a gente vai precisar dos votos das pessoas brancas para eleger, por exemplo. Né? Bom, mas então a gente vai ter que construir estratégias para que isso aconteça. Né? E aí a gente precisa, sim, de pessoas brancas que estejam na luta ao nosso lado, né? Que possa, inclusive, trazer os elementos fundamentais para o outro branco, da importância, né, da luta e da importância de ter um reitor ou uma reitora preta que esteja politicamente e eticamente comprometido com o antirracismo, com o antissexismo, com a anti-LGBT-fobia e assim por diante. Né? Então, a nossa radicalidade, né, da UF Preta, ela não está colocado numa perspectiva, né, de essencialidade de que a UF Preta só é constituída por pretos e pretas. Não. A UF Preta é constituída
por pessoas que compreendem que essa sociedade ela precisa se repensar e que as políticas que constituem, né, o Estado, ou no caso a universidade, elas precisam ser estruturadas a partir da luta antirracista. Que o enfrentamento ao racismo precisa perpassar pelo conjunto das instâncias, espaços, políticas da universidade. Então, por exemplo, não adianta ter cotas, né, para o ingresso de docentes se não tem se essas cotas avaliam apenas o ingresso como possibilidade. Se a gente não faz uma discussão no conjunto dos elementos que compõem esse ingresso, esse processo seletivo, por exemplo, o currículo. Nós sabemos, né, que as pessoas negras, para fazer um mestrado e um doutorado, muitas continuam trabalhando, né, fazendo um conjunto de outras coisas para poder se manter, inclusive na universidade, e que muitas vezes essa produção acadêmica, né, que é exigida num concurso público, não compreende, não valoriza outras produções, outras experiências que as pessoas negras têm. Por exemplo, a própria experiência profissional ou a experiência em movimentos, em grupos, enfim, eu acho que isso precisa ser repensado também. A forma, por exemplo, como a análise do currículo é feita hoje, ela privilegia uma meritocracia a partir da branquitude. Então, é um dispositivo, sim, de exclusão das pessoas negras dentro do processo. Então, isso tem que ser repensado no conjunto da universidade, né? E que a branquitude, quando ela olha para essas políticas, ela só diz, tem cota aqui, então tá pronto. Não, mas não é só isso. Como é que ele permanece? Como é que ele vai passar pelos outros espaços, né? Então, também é muito comum da gente observar que a partir das bancas e bancas racistas, né, pessoas negras serem eliminadas. Eu já vi isso. Né? Então, a universidade ela precisa se repensar. E ela precisa deixar de ser branca para tornar-se, né, plural, tornar-se pluriversa. Né? E aí o branco que eu estou falando é de uma perspectiva epistemológica. Né? Não estou falando de cor de pele, eu estou falando de como ela se concebe, né? Que é a partir da Europa, por exemplo. Não, ela precisa se conceber a partir da Europa, mas da África e também da Ásia, enfim, daquilo que nos constitui enquanto sujeitos, sujeitas aqui no nosso país. Muito obrigado, professora. Já estamos na nossa reta final. Nós precisamos de uma pluriuniversidade, não é? Uma pluriuniversidade. Nós precisamos ser existência, né? Precisamos existir a partir de uma rede complexa de conhecimentos, não é? Diversos e de diferentes territórios e de diferentes origens. Foi uma conversa deliciosa, voou, veja que a conversa voou, e vamos levar, não é, quer dizer, esse ebó, não é, esse axé, como diz no Batuque, para a encruzilhada. Estou muito feliz, que conversa importante. Vocês todos voltem, né? Nós todos, aos domingos, estamos aqui nos Gritos de Encruzilhada. Esse vídeo vai ficar aqui no meu IGTV e também lá no meu canal, Professor Sidney de Xangô. A professora Miriam, adicionem a professora Miriam e comecem a segui-la. Um grande beijo, professora. Beijo, agradeço a possibilidade desse encontro, dessa conversa, estou muito feliz. E que Exu continue abrindo esses caminhos, os nossos caminhos, a partir desse grande ebó que a gente produziu aqui hoje. Laroye, Laroye Exu, Laroye.